Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 11 de março de 2013, com os fechamentos do dia 8, sexta-feira. Podemos ver aqui que o Ibovespa caiu 0,7%, numa queda que já era esperada depois de 2 dias puxando enormemente como ele fez, uma correçãozinha que ia até os 58 mil pontos, né? Foi exatamente em cima do suporte, 58.128 pontos foi a mínima, 58.117 era o suporte. O que esperar do Ibovespa daqui para frente? Muito bem, esses 58.100 pontos é um suporte importante neste patamar de preço. Se por acaso o Ibovespa subiu um dia puxado pela Petrobras e o outro pela OGX e elas não se mantiverem nos preços atuais, o Ibovespa perde os 58 mil e volta para a lenga-lenga de 3 dias atrás, quando ele estava aqui nessa região de baixo. Se ele não perder os 58 mil, se realmente tivermos o Ibovespa se segurando aqui nessa linha de suporte, ele vai testar a parte de cima da tabela. Né? Então ele vai testar aqui, já está cruzando a linha horizontal com a linha inclinada do Fibonacci FAN, no 59.960, praticamente nos 60 mil pontos. Tá? Então, essa nova faixa de oscilação é a esperada. Né? A gente viu que essa sombra grande aqui para cima, que não é um bom sinal, por isso dessa correção, mas, uma vez que temos um suporte abaixo, é só esperar para ver. Nessa sexta-feira, acredito que a maioria esmagadora dos day traders conseguiu ganhar dinheiro. OGX já deu uma caída aí de 7,6% em busca de fechar o gap, não conseguiu ainda, né? Tá faltando aí 2% para fechar, o que facilmente ela oscila na segunda-feira e fecha. Depois disso, ela continua dentro desse horizonte aqui dos Fibonacci FAN, desses dois. Né? Ela sai de um para o outro, volta para um, bate no outro, vai para um e agora está em direção ao outro, que quando ela fizer a mínima, provavelmente ela alcança aqui. Tá? Quando ela conseguir se livrar desses dois Fibonacci FAN, testar esse Fibonacci FAN de cima, a gente pode ter aí sim algum movimento de reversão da tendência. E enquanto ela ficar apontando para baixo, se ela fechar de novo abaixo do 285, dessa vez ela pode vir testar realmente o 2,51. A figura que ela fez aqui dá para perceber que é uma figura bem feia. Né? Tem uma sombra enorme para cima aqui, os candles todos vermelhos e um gap para fechar. Isso daqui é um bebê abandonado, só que como ele está em uma região que teve muita movimentação há pouco tempo, tá? Ele perde bastante força de baixa. Mas de qualquer forma é uma figura de venda, mesmo aparecendo no final da tabela, não no começo, como eu já falei antes, a GX ela tem aí percentuais bizarros de negociação e isso para ela não está interferindo. Vale 5, depois de fazer essa figurinha de baixa, ela realmente fez uma máxima mais baixa hoje, não sei se vocês lembram, mas a lógica que a gente tem aqui, o que parece ser a parte de baixo de um triângulo e aqui a parte de cima. Para confirmar esse triângulo, a gente vai precisar de uma máxima mais baixa que essa de hoje também, então na segunda-feira, uma máxima mais baixa que essa daqui, que não é difícil de fazer, uma vez que o fechamento está lá embaixo, né? O fechamento está a 3,42% da máxima. Então a probabilidade da máxima na segunda-feira ser mais baixa que essa de sexta é muito grande. Aí ficaria montado o triângulo. Preço dentro de triângulo é em definição. Precisaria romper para a gente bater ou nos 37 ou nos 33 de novo. Então a Vale aí se indefiniu sozinha, certo? Mas dentro de um patamar mais baixo, lá dos 35 e 34 reais. E a ilha de reversão dela lá continua atuando, impressionante. Petrobras montou aqui uma harami enorme, dentro da área densa do triângulo, como era de se esperar, e essa harami indica perda de força na tendência de alta. Como ela tem um mega gap para fechar aqui embaixo, essa perda de força da tendência de alta não é um bom sinal. Da mesma forma, como ela conseguiu ter força para chegar até os R$19, né, a máxima dela foi 19,58 e a máxima dela nessa sexta-feira foi de novo na casa dos 19,32. A gente pode ver ela ainda um tempo dentro da área densa do triângulo, mas sem cair até esse fechamento de gap.
Tá? Esse fechamento de gap realmente está muito longe. Ela deu uma subida de 2 dias aqui muito forte, coisa que ela não costuma fazer. A Petrobras não tem essa agilidade no dia a dia. Uma coisa pontual aconteceu, agora até ela se reposicionar, vai chão. E para terminar, vamos falar do nosso Dow Jones, que continua andando aqui dentro do limite, né? Mas muito mais próximo da próxima resistência. A próxima resistência é 14.442, máxima dele 14.413, uma loucura, 14.400 o Dow Jones, sem sinal de fraqueza, e se conseguir passar o 442, tem o 542 ainda para bater. Se ele resistir no 442, aí uma correçãozinha até os 279 é esperada. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.